Park Jin-young, o lendário copiador da velha geração, ou melhor, da geração Zero. Uma geração composta por diversos monstros que viviam envoltos em guerras, conflitos territoriais e poder próprio. Quando eu falo que os caras desta geração eram monstros, eles realmente eram. Não é nada exagerado isso. Que um exemplo é só olhar o King Apryong velho, fora de forma, que foi capaz de destruir um portão aparentemente de aço e de extrema magnitude, com um simples soco. E olha que ele já estava fora do seu auge, ele estava velhinho, já gordo. Dito isso, o Park Jin-young era membro do poder de King Apryong, que, segundo Jong-gun, foi um cara que até mesmo superou o senhor de tudo, o Lee Do-gil, devido à sua habilidade de copiar. Mas claro, além de ser um dos mais fortes do punho, ele também era o tio do nosso protagonista, o Park Hyung-soo. Mas calma lá, vamos falar disso por parte. Park Jin-young foi nos introduzir lá na primeira filial dos orcos, portando o título de um dos 10 gênios de Choi So-dong, o médico prodígio. E vocês lembram que eu mencionei que ele é tio do Park Hyung-suk, né? Bom, por incrível que pareça, ele torturou seu próprio sobrinho na primeira filial, ao ponto de deixá-lo tão ferrado que não conseguia nem perder a consciência em paz e acordar em seu corpo original. Ah, e detalhe, era o corpo perfeito que estava sendo torturado. E tudo isso ocorreu após ele ser capturado pelos orcs para realizar experimentos nele, com o intuito de saber o que ele era de fato. E para vocês terem uma ideia, esse acontecimento foi tão insano que seu corpo original quase foi de arrasta para cima, já que ele estava sem se alimentar e uma desidratação bastante grave. Mas claro, mesmo eu mencionando tudo isso, vale lembrar que o Park Jin-young não sabia que o Park Hyung-suk era seu sobrinho, e só veio descobrir recentemente. E detalhe, ele quase coringou. Outro ponto importante do Park Jin-young é que após a morte do King Apryong, ele surtou completamente, ao ponto de só conseguir ficar sã devido aos medicamentos dos orcs. Porém, mesmo ele sendo medicado, ele não poderia ouvir certas palavras-chave que envolviam o passado. Palavras relacionadas ao Elite, por exemplo, o Choi So-dong, que foi um dos principais, se não o principal responsável pela morte do King Apryong, como podemos ver quando o Lee Do-gil apareceu e foi atacado pelo Jin-young, provando que ele não estava nada bem. Mas bom, o Park Jin-young possui alguns feitos monstruosos. Primeiramente, vamos começar pela sua luta com o corpo perfeito e inconsciente no Ui, o famoso instinto superior. E meu sobrinho, se não fosse por ele, o Chaeyoung-suk, Cogitei e até o Vasco, todos eles teriam ido de F ali, já que o Big PHS estava inconsciente e descendo o caceta em todo mundo ali, e ninguém estava em condições de pelo menos ficar vivos. E olha que o Hyung-suk original também no Ui enfrentou o Park Hyung-suk grande antes, e mesmo assim perdeu também. Com isso, no momento que o Big ia dar um golpe final no Chai, o Jin-young chega e apenas com sua presença acaba interrompendo a luta. Mas não pense que foi tão fácil assim, já que com sua chegada ele teve que enfrentar esse monstro, Park Jin-young vs Park Hyung-suk no instinto superior. Essa luta foi simplesmente cinema. Além de ser uma luta de dois copiadores, foi uma luta de dois monstros. O Jin-young mostrou sua vasta experiência na cópia, com cópias da geração Zero e da primeira, mas a mais notória foi a cópia de King Apryong, a lenda da geração Zero e a mais forte dela. E uma observação importante, ele se perguntou como seria uma luta de ambos, e citou que o Park Hyung-suk, o secundário, não estava no nível da segunda geração, melhor dizendo, e nem da primeira, e sim dos oponentes que eles enfrentavam na geração Zero. Isso foi insano na época, mas claro, nada surpreendente, né? Afinal, já sabíamos o quão monstruoso ele era. Porém, mesmo com as cópias do Apryong, elas não foram suficientes para parar o Big, e sim o Big acabou copiando as cópias do Jin-young. Isso foi absurdo, ao ponto do Jin-young pensar que ia ser morto ali. Só não foi graças a uma seringa que ele usou para parar o Big, e ele voltar à consciência. Meus amigos, quase que o Jin-young ia de F ali. A detalhe, eu já ia esquecendo. O Jin-young, antes de enfrentar o Big, o Park Hyung-suk secundário, acabou encontrando o Ji-byung, o filho do King Apryong. Porém, por ele não estar bem mentalmente, ele o confundiu com seu irmão, o Kikitei, outro responsável pela morte do King Apryong, e com isso acabou desferindo alguns golpes nele. A luta não foi na mesma intensidade na luta contra o Big, né? Até porque não tinha como, né? É o Big, o praticamente top 1 do verso de Loukism. Mas sabe o que foi mais insano ainda? É saber que vocês estão assistindo meu vídeo até aqui, não deixaram o like nem se inscreveram no canal. Isso é absurdo, espero que o Taijin pegue vocês. Brincadeira, né? Enfim, deixa o like e aí bora continuar o vídeo. Bom, após esses acontecimentos, o Jin-young ficou um pouco off, e só veio aparecer recentemente no arco da queda dos orcs, onde após o PHS ser superado pelo Oh Sang-soo, o Corvo Branco, o Jin-young aparece e salva tanto o PHS como o Eugene, seu irmão, que estavam sendo caçados a mando do Lee Ji-hoon e do Kikitei. Essa foi outra cena em que se ele não aparecesse, alguém ia de F. Enfim, ele acaba enfrentando o Oh Sang-soo, cujo não era ninguém menos do que um rei de Jeolla, com 4 limites, e alguém cortou a mão do Lee Do-gil. E sim, galera, isso mesmo, ele cortou a mão do lutador prodígio e senhor de tudo. Só não sabemos como, mas vale ressaltar a incrível inteligência do Corvo e seu preparo em luta. Então praticamente isso foi uma vantagem para ele, que inclusive virou um meme da comunidade. Ele praticamente virou o Batman quando o assunto é colocar ele contra alguém em enquete. Por exemplo, vamos falar o Shang Tsung versus o Pocheon, aí vamos colocar, mas com ou sem preparo? Isso se tornou meio que um meme. Enfim, o Jin-young era claramente o mais forte, mas teve uma certa dificuldade devido à inteligência e preparo do Corvo, como eu mencionei. E vale lembrar também que a cópia do Jin-young permite copiar habilidades únicas de outras pessoas, algo bem roubado de fato. Porém, quando ele copia a habilidade única do Lee Do-gil, ele acabou caindo na armadilha do Corvo. Afinal, o Corvo tinha preparado um contra-ataque para o Do-gil, e com isso ele usou nesse momento após a cópia. Ele só estava aguardando. Porém, esse contra
contra-ataque não surtiu efeito nele, afinal, ele é o rei do espelho, e usou a cópia do Shinjen, o pai do Jong-un. E após isso, ele considerou Wang Shang-Su como um equivalente, e mandou ele escolher entre o número 1 ou 2. E meus amigos, esse momento foi brutal, já que após isso, o Jin Yong usou a cópia de ninguém menos do que o Shinjen, o pai do Jong-un, e o principal inimigo do punho de Kim Capri-Yong no passado, o Yamazaki Shinjen. E claro, após isso, foi só ladeira abaixo para o Corvo. Ele foi brutalmente molestado. Bom, após molestar o Corvo e presenciar a incrível luta do Park Hyung-suk original contra o GT, o novo oponente do GT agora é ele, o Park Jin-young. E com isso ele demonstra uma performance absurda, galera, demonstrando porque ele era um dos mais fortes da geração Zero e porque até mesmo já superou aquele que possui o título de Senhor de Tudo, o Lee Do-gil. Meus amigos, essa luta foi insana. A proficiência na habilidade de copiar do Jin Yong é absurda. Ele até mesmo copiou a convicção / superação do Kim Capri-Yong e desferiu um soco absurdo no GT que foi capaz de derrubá-lo. Com isso, surgiu até uma certa dúvida interessante da comunidade, que seria tipo, o Jin Yong, ele copiou a convicção / superação do Kim Capri-Yong, ou ele já tinha ela e com isso ele conseguiu demonstrar esse golpe absurdo? Porque tipo, se ele copiou, isso tornaria sua cópia o ápice, capaz de até de copiar limites / domínios. E se ele também não copiou, isso é mais insano ainda, porque ele teria os 4 limites mais a convicção do Kim Capri-Yong. Simplesmente um monstro. Porém, mesmo ele demonstrando tal feito, ele não conseguiu derrotar o GT, e com isso ele acabou sendo nocauteado. Mas claro, após ser derrotado, o Park Hyung-suk, ele se levanta no instinto superior e acaba enfrentando o GT. Porém, galera, apesar de ser uma luta extremamente insana, ele também não conseguiu derrotar o GT. Isso foi insano, realmente, porque o Hyung-suk é monstruoso, e se nem ele conseguiu derrotar o GT, quem conseguiria, né? Com isso, o Jin Yong levanta e após um surto, ele descobre que o Hyung-suk é seu sobrinho. E meus amigos, aqui ele fica puto da vida contra o GT. Ele desperta seu caminho se arriscando para salvar o Hyung-suk, o seu sobrinho. O caminho do Jin Yong é bem roubado de fato. Ele consegue pegar as melhores qualidades das cópias que ele tem das pessoas e juntar em uma só. Por exemplo, ele conseguiu pegar a velocidade do Elite e juntar com a força do Shinjen, com a técnica do Mujin em um só golpe. Isso é extremamente insano. Porém, devido a estar ferrado já e com seu dedo arrancado e totalmente esgotado, o caminho dele não foi suficiente para sobrepujar o GT e ele acaba perdendo. Mas claro, não é uma derrota que vai definir quem ele é, né? Ele foi um dos mais fortes da geração Zero e o mais forte atualmente também, que com certeza após essa luta ele vai subir no ranking dos mais fortes da obra. E com isso, galera, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês entenderem o quão forte foi o Park Jin-young e o quão roubada era sua habilidade de copiar. Essa luta dele foi insana, então espero que vocês tenham gostado desse meu pequeno vídeo. Foi bem curto de fato, porém eu resolvi trazer esse vídeo para vocês apenas para deixar essa marca do quão forte o Park Jin-young foi. Enfim, obrigado pela atenção e Sandak na área. Falou!